Já parou pra pensar o porquê o desenho da Liga da Justiça é tão bom? Mano, aquele velhão lá que passava no Bom Dia e Companhia. Por que ele é tão bom? Não é porque as coisas antigas são melhores que a de hoje em dia. Quer dizer, em parte sim, mas o assunto não é tão simples como ai, na minha época as coisas eram melhores. O desenho da Liga da Justiça tem várias sacadas geniais da galera que produziu e eu vou mostrar aqui pra vocês, seus nerdulos. Então você já sabe, né? Não esquece do like, do comentário e da inscrição, seu pamonheiro. Não esquece também de passar no canal de games do meu irmão, o Lafratinha. O link vai estar aí na descrição e vambora! O desenho da Liga da Justiça foi lançado lá em 2001 e era uma sequência direta do desenho do Batmano e do Supermano, aqueles antigões, tá ligado? Esse desenho tem 2 temporadas de 26 episódios cada. Na verdade, são 2 temporadas de 13 episódios e eu já comento pra vocês o porquê disso. Você consegue assistir o desenho no serviço de streaming da Max, que a propósito, a Max tem um monte de produção da DC e não. Infelizmente eu não tô sendo patrocinado pela Max pra falar isso aqui, F total. Eu tô falando isso pra gente entrar no primeiro tópico do porquê o desenho da Liga é tão bom, que são episódios de 40 minutos. Na teoria, são episódios normais de desenhos animados, ou seja, eles têm uma duração de 20 minutos na média. Só que na prática, sempre são histórias que precisam de um tempo maior para serem contadas. Então sempre que você vai assistir um episódio novo, ele na verdade é a parte 1 de uma história. O episódio seguinte é a conclusão. E nerdolas, isso é uma sacada genial. Primeiro que você passa a não ter apenas 20 minutos para introduzir, desenvolver e finalizar uma história como nos desenhos normais da época. Você passa a ter o dobro, cara. 40. Isso faz com que as tramas dos episódios sejam muito bem trabalhadas e desenvolvidas. Os personagens são tão bem desenvolvidos quanto a história dos episódios. Na primeira temporada, a gente tem episódios inteiramente focados no Lanterna Verde, no Caçador de Marte, na Mulher Maravilha. São 40 minutos apresentando e desenvolvendo nossos personagens principais e isso é muito bom. O público passa a ficar bem mais envolvido com os heróis porque passa a conhecer os seus dramas, as suas qualidades e os seus defeitos. Isso torna cada personagem do desenho como um indivíduo único e afeiçoável. Você entende todo o drama do Caçador de Marte já no segundo episódio do desenho, que é quando acontece a invasão alienígena que culmina na união dos heróis para formar a Liga. Você entende o drama do Lanterna Verde no episódio em que ele enfrenta o seu julgamento. O episódio da Mulher Maravilha indo atrás da sua irmã que tá querendo matar todos os homens do mundo inteiro, que a propósito já fiz vídeo desse episódio aqui no canal. Esse aqui ó, passa lá depois. São 40 minutos introduzindo cada herói do grupo. O Batman ele já teve a sua própria série e o Superman também, então eles não precisam de introdução. Ainda falando sobre a vantagem de ter episódios parte 1 e parte 2, nós temos a própria trama em si. Seja um episódio onde vilões de todos os heróis se unem para derrotar a Liga, ou outro episódio onde a gente tem a união do Senhor Destino, Aquaman e Solomon Grundy. Sim, mano, nós temos um episódio onde esses 3 personagens se unem e a conclusão dessa história é sensacional. Por isso eu falo que tempo em um filme, uma série ou um desenho é essencial para a qualidade do produto final. Liga da Justiça teve a sacada genial de dividir as suas histórias em parte 1 e parte 2 e acredite, nerdaiada, é difícil achar um episódio ruim nesse desenho. Por isso eu disse que por mais que sejam 2 temporadas de 26 episódios, na prática são 2 temporadas de 3 episódios, porque meio que são 2 episódios juntos a cada história. Em relação às histórias, nós temos uma variedade incrível aqui. Nós temos todo tipo de história. Você quer uma invasão alienígena? A gente tem. Você quer uma história de gladiador, cara? A gente tem. Você quer universos alternativos? Tem também. E todas elas extremamente cativantes. Como são 40 minutos de episódio, as histórias são mega bem desenvolvidas. O episódio em que o Aquaman entra em guerra com a galera da superfície é muito boa. Ela envolve drama, traição, redenção, tudo que uma trama política pode trazer. Em Invasão Alienígena, nós temos destruição em massa, sacrifícios, ET sendo solado pra alguém, sério, é um deleite pros olhos. Se quer algo mais íntimo em relação à Liga, nós temos uma história em que eles evidenciam o quanto os personagens são desentrosados como uma equipe, a ponto de culminar na separação do grupo por diferentes opiniões depois que uma missão dá merda.
são inúmeras histórias boas que fazem com que cada final de uma história você já queira emendar uma próxima, o que faz com que você assista as 2 temporadas rapidinho. O mais legal é que conforme as histórias vão passando, você sente que o grupo vai criando mais laços afetivos, tanto entre eles mesmo quanto com a gente, já que os heróis são muito bem desenvolvidos. Em um grupo de 7 personagens, é difícil você ter espaço de tela para todo mundo. Só que mais uma vez, Liga da Justiça dá um show. Nós não temos um herói principal aqui. Quando a gente vai lá pro DCU, é bem evidente que os protagonistas são o Superman e o Batman. Aqui no desenho não tem, cara. Sabe por quê? Porque cada história nós temos apenas alguns heróis envolvidos. Por exemplo, nós temos um episódio em que o John Stewart está sendo julgado pela tropa dos Lanternas. A Mulher Maravilha e o Batman não estão presentes nesse episódio. Outro episódio nós temos apenas a Mulher Maravilha e a Mulher Gavião presentes. Isso faz com que esses heróis que estão envolvidos nessa história recebam um grande tempo de tela e o desenho possa desenvolver muito bem eles. Tanto que muitas vezes o próprio Superman é nerfado para enaltecer algum outro herói. Isso nem é um problema. Você não sente que o Batman é o cara mais fraco do grupo. Porque convenhamos, nerdolas, todos aqui são bem poderosos e o Batman é um ser humano comum. Mas a série é tão eficiente em suas histórias que você não questiona isso em nenhum momento. O papel do Batman na Liga faz sentido. O Batman é foda, assim como em qualquer outra boa história envolvendo a Liga da Justiça. Em relação às suas personalidades, é tudo muito evidente aqui. O Superman é o líder, justo, imponente e o mais forte. O Batman é o cara inteligente e frio. O Caçador de Marte é o coração da equipe, pleno e sempre com observações pontuais. A Mulher Maravilha é grandiosa da equipe, é poderosa, bondosa, mas que muitas vezes é cabeçuda. A Mulher Gavião é a esquentadinha do grupo, porradeira e gosta de uma briga. Só falta essa mina falar palavrão. O Flash é o alívio cômico. E acredite, esse cara é muito engraçado. Ele age no impulso e às vezes faz merda. O Lanterna Verde é um cara sério, ex-militar que é objetivo e racional. E você gosta de todos da mesma forma. Nunca, e repito, nunca acontece de você revirar o olho quando percebe que tal herói tá envolvido naquele episódio, porque nenhum desses heróis é paia, tá ligado? Putz, uma história com a Mulher Maravilha, que saco. Ah não, uma história com John Stewart, que merda. Não passa isso pela sua cabeça. Agora, quando são histórias com o grupo inteiro, irmão, aí é uma coisa linda. Sabe outra coisa linda também? Tu se inscrever nesse canal, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ver que 80% da galera que assiste os meus vídeos não tá inscrito. Na moral, nerdaiada, me ajuda aí, pô. Mas o que é feito heróis sem vilões, né? Que frase clichê, mas é a mais pura verdade. Lex Luthor, Coringa, Mulher Leopardo, Sinestro, Solomon Grundy, a galeria é muito extensa e todos eles extremamente carismáticos. Às vezes você tá lá envolvido em uma história e do nada, tchau, um vilãozão icônico aparece. Tem um episódio em que o Luthor descobre que ele tá envenenado. Ele decide reunir um monte de vilões. Cara, esse episódio é sensacional. Outro episódio, o Lex Luthor manipula o Amazon pra fazer o que ele deseja. Ou seja, temos o Lex Luthor sendo o Lex Luthor. E ainda temos o Amazon surgindo e sendo extremamente bem desenvolvido no episódio. Eu poderia ficar horas falando dos vilões aqui, nerdolas, porque acredite, o catálogo é gigantesco e todos eles muito bem trabalhados. Mas não adianta você ter vilões bons, heróis bons e lutas horríveis, né? As lutas desse desenho são muito boas. Só que assim, mano, não pense que você vai encontrar movimentos acrobáticos e mega criativos como um espetacular Homem-Aranha, que a propósito tem uma playlist inteira aqui no canal, corre lá depois. Nesse desenho aqui é porrada, cara, e porrada das braba. É soco na cara, é bicuda, é homem batendo em homem, é mulher batendo em mulher, é mulher batendo em homem e é homem batendo em mulher. Não tem mimimi nenhum aqui. Aqui a porrada canta e é bruta. A Mulher Gavião com a sua massa, irmão, é pancada pra todo lado. Só que a gente tá falando de heróis e vilões com habilidades diferentes e é aqui que temos outro charme da série. Imagina um campo de batalha com a Liga da Justiça inteira contra outros 7 inimigos. 1x1, tá ligado? Como é que fica? Vai ficar uma ceninha do Flash descendo o sarrafo em algum vilão, outra ceninha do Superman jambrolhando outro, outra cena do Lanterna Verde moendo outro vilão,
ceninhas de 10 segundos cada, que quando são juntas, formam 30 segundos de porradaria muito dinâmica pela diferença de poder de cada personagem. São mini cenas de lutas de cada herói e vilão, que torna esses momentos extremamente legais, porque não é enjoativo. Você não vai passar muito tempo vendo o Batman jogando bate-rangue em alguém, porque a cena já corta e mostra a Mulher Maravilha lutando. É um compilado de batalhas entre vilões e heróis do universo DC que deixa qualquer fã com o zoinho tudo brilhandinho, cara. Imagina uma luta do Flash contra o Sinestro, tá ligado? Tem, mano. Tem, e tudo muito bem animado. Os traços do desenho são espetaculares. É difícil você encontrar algum defeito aqui, porque a série mescla muito bem lutas e drama. Até romance tem, cara, você acredita? No final, o desenho da Liga da Justiça é obrigatório pra todo mundo que gosta de desenho animado. Eu pego pra assistir os episódios quando eu tô tipo na esteira lá na academia, ou quando eu vou almoçar, porque o tempo de eu terminar essas atividades simples é o tempo de um episódio, ou a metade de uma história. Então se eu pego e faço 20 minutos de esteira lá na academia, e depois eu almoço em outros 20 minutos, pronto, eu assisti uma história bacana de personagens que eu gosto com uma qualidade muito alta. Em um mundo onde o povo fica gastando tempo com TikTok, meme, ou esse tipo de porcaria, você deveria se diferenciar, nerdola. Aproveita e assista algo de qualidade, uma obra atemporal que respeita cada personagem e também respeita os fãs. É 2 temporadas, nerdola, coisa rápida, tá ligado? Assistir uma vez e você vai se lembrar disso aqui pra sempre. Um beijo no coração de todos e até a próxima.